Olá, caros alunos. Hoje estudaremos o processo aditivo e multiplicativo. Para isso, resolveremos as atividades 1, 2 e 3 do caderno do aluno. Então, vamos para a nossa primeira atividade. Nessa atividade, teremos uma situação problema. Qual situação problema? Uma menina que quer vestir-se com uma saia e uma blusa. A menina tem em seu guarda-roupa 4 saias e 5 blusas. O objetivo dessa menina é vestir-se com uma saia e uma blusa. Então, vestir a saia com a blusa é um processo aditivo. O problema apresenta um esquema das possibilidades da escolha dessa menina. Aí você se perguntará, mas e o processo multiplicativo? Aí eu te digo assim, calma, calma. Logo, logo, nós vamos te explicar. Então, vamos para a resolução do problema. A resolução do problema vai estar levando em conta que a menina tem 4 saias e 5 blusas. Então, vamos lá. Então, a saia 1 pode estar combinando com a blusa 1, a saia 1 pode estar combinando com a blusa 2, a saia 1 pode estar sendo utilizada com a blusa 3, a saia 1 pode estar sendo utilizada com a blusa 4, a saia 1 também pode estar sendo utilizada com a blusa 5. Para cada condição, é uma forma de se vestir. Então, a saia 1 com a blusa 1 é uma forma. A saia 1 com a blusa 2 é outra forma. A saia 1 com a blusa 3 é outra forma. A saia 1 com a blusa 4 é outra forma. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 5 maneiras que essa menina pode se vestir. Agora, seguindo a mesma linha de raciocínio para a saia 2. Então, para a saia 2, a mesma coisa. Então, a saia 2 com a blusa 1 é uma outra forma. A saia 2 com a blusa 2 é outra forma. A saia 2 com a blusa 3 é outra forma. A saia 2 com a blusa 4 é outra forma. A saia 2 com a blusa 5 é outra forma. Então, para cada condição, é uma maneira de se vestir. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu tenho aqui mais 5 maneiras que ela pode se vestir. Então, se eu pegar as 5 maneiras que eu tenho com a saia 1, mais as 5 maneiras que eu tenho com a saia 2, o total é 10. Então, quando eu pego uma peça, a saia 2, com a blusa 1, estou o quê? Fazendo uma soma, né? Então, eu estou pegando uma saia e uma blusa. Então, com quantas peças ela vai se vestir? Com 2 peças. Então, aqui, esse processo de combinação, a gente chama que é um processo aditivo, tá? Agora, quando eu vejo o todo, essa combinação toda que acontece dentro desse processo, a gente vai chamar de processo multiplicativo, porque através desse processo multiplicativo é que nós vamos estar conhecendo todas as maneiras que essa menina pode se vestir com as 4 blusas, combinando com as 5, perdão, com as 4 saias com as 5 blusas. Então, vamos para a próxima blusa e a próxima saia. Então, agora eu tenho aqui a saia 3, que vai estar combinando com as 5 blusas. Então, aqui eu tenho mais 5 maneiras que ela pode se vestir. E a mesma coisa vai estar ocorrendo com a saia 4. Com a saia 4, eu vou ter mais 5 maneiras para que essa menina possa se vestir. Então, o processo multiplicativo é eu pegar a quantidade de saias que ela tem para se vestir, relacionando com a quantidade de blusas que ela tem. Então, quantas blusas eu tenho? 5. Quantas saias? 4. 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho 20 maneiras. Bom, agora vamos para a nossa próxima atividade. Essa atividade 2, a proposta é a de colocar um roteiro nas cidades históricas de Minas Gerais. E cada roteiro deve ser composto de 2 cidades. E o problema pede 2 condições para confeccionar esse roteiro. Então, a primeira, na condição a cidade de Ouro Preto deve fazer parte do roteiro. Não pode ser excluída. E na parte B, não pode haver restrição na escolha das 2 cidades. Alternativa A, Ouro Preto sempre deve estar fazendo parte do roteiro. Então, eu tenho 4 cidades. Então, vai ficar
tranquilo essa combinação. Então, eu tenho Ouro Preto, roteiro de Ouro Preto que vai até São João del Rei, é um roteiro. Outro roteiro é de Ouro Preto até Mariana, depois o Ouro Preto até Tiradentes. Então, eu tenho aqui três maneiras, três formas de fazer um roteiro. Então, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Agora, eu vou partir para a segunda condição, que não deve haver restrição. Quer dizer, aqui a gente fixou Ouro Preto como ponto de partida. É uma cidade que vai ter que ser visitada de uma forma obrigatória, tá bom? Então tá entendido. Agora vamos para a nossa próxima condição. Tá? Muito bem. Então nós vamos primeiro construir os roteiros, como nós fizemos no item A. Então eu tenho Ouro Preto. Então de Ouro Preto, fixando Ouro Preto, São João del Rei, depois de Ouro Preto até Mariana, de Ouro Preto até Tiradentes. Muito bem, aí tudo tranquilo. Agora nós vamos introduzir uma outra cidade do roteiro. Então vamos criar uma outra forma de roteiro. Então saindo de Mariana, depois indo para São João del Rei, de Mariana até Ouro Preto e de Mariana até Tiradentes. Então, aqui o problema está pedindo assim, quantos roteiros diferentes poderão ser traçados? Então, veja, olha só, nós já traçamos aqui um roteiro que apareceu aqui em cima, de Ouro Preto para Mariana. Então, de Mariana para Ouro Preto, vamos dizer assim que poderia ser a volta, mas é a mesma coisa. Tudo que eu consegui ver no trajeto de Ouro Preto até Mariana, vai acontecer a mesma coisa de Mariana a Ouro Preto. Então, aqui já existe o quê? Um roteiro igual, tá? Ele está se repetindo. Então, vamos construir agora colocando Tiradentes, né, como sendo um ponto de partida. Então, Tiradentes indo para São João del Rei, depois Tiradentes para Mariana, depois Tiradentes para Ouro Preto. Muito bem. Se eu colocar agora como São João del Rei, como São João del Rei entrou em todas essas alternativas de roteiros, então vai ser repetido. Então agora nós vamos eliminar aqueles que são repetidos. Então São João del Rei, essa quarta opção já seria repetida, então nem vamos levar em consideração. Então vamos ver aqui o que acontece com os roteiros que são iguais. Então, roteiro tem que ser diferente, tá? Então eu tenho aqui roteiro Ouro Preto Mariana, que é igual ao Ouro Preto para Mariana, onde estão essas duas setas. Então vamos eliminar esse roteiro, tá? Então um roteiro já foi eliminado de Mariana para Ouro Preto, que é a mesma coisa de Ouro Preto para Mariana. Existe um outro roteiro que realmente é igual? Sim. Qual que é esse roteiro? É o roteiro de Mariana para Tiradentes, que é igual de Tiradentes para Mariana. Então nós vamos eliminar esse roteiro de Tiradentes para Mariana. Muito bem. Será que existe outro igual? Existe, né? Existe o roteiro de Tiradentes a Ouro Preto, que é a mesma coisa de Tiradentes para Ouro Preto. Então, nós vamos eliminar esse roteiro também. Então, agora, quantos roteiros que nós temos? Então, eu tenho aqui de roteiro de Ouro Preto para São João del Rei, 1. De Ouro Preto para Mariana, 2. De Ouro Preto para Tiradentes, 3. De Mariana para São João del Rei, 4. De Mariana para Tiradentes, 5. De Tiradentes para São João del Rei, eu tenho 6 roteiros distintos. Então, aí já determinamos a... Agora vamos para a nossa atividade de número 3. Então, a atividade número 3 é os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros números, de 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismos. Contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335, onde repete o 3, ou 900, onde que nós repetimos aqui o 0, 00. E aqui, a proposta dessa atividade diz o seguinte: quantos números de 3 algarismos podemos escrever se A, todos começarem por 1 e os algarismos pudessem ser repetidos? Então, em primeiro lugar,
Como se trata de um número 342, então esse número 342 que eu tenho, o 3 pertence à casa da centena, o 4 pertence à casa da dezena e o 2 pertence à casa da unidade. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar essa condição. Então, a centena é uma casa, a dezena é outra casa e a unidade é outra casa. Então, na centena, nós vamos ter o número 1 fixo. Tá? Então, o número 1 vai ocupar a casa da centena. Então, os outros elementos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como estão aqui na casa da dezena, eles não poderão ser utilizados. Eu somente posso utilizar aqui na centena o número 1. Na dezena, eu posso utilizar os 10 algarismos. Então, vai ser do 0 até o 9. A mesma coisa acontece na unidade, que vai ser do 0 até o 9. Muito bem. Só que para a gente dar continuidade para o nosso trabalho, vamos construir isso numa tabela, utilizada numa planilha do Excel, para mostrar para vocês como que isso acontece. Tudo bem? Então vamos lá. Então nessa tabela, o que eu tenho? Todos os números que podem ser escritos com o número 1 ocupando a casa da centena. Então, é a partir do número 100 que a gente consegue ver isso. Então, eu tenho 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Então, nessa coluna daqui, eu não tenho muitos números sendo repetidos. A única condição que existe de repetição é aqui, tá vendo? Aqui o 0, aqui o 1, né? O 1 aqui é repetido na unidade, tá certo? E o 1 é utilizado na centena. Aqui o 0 também está sendo repetido. Muito bem. Então, a primeira condição que realmente a gente tem é que os algarismos eles podem ser repetidos. Então, quantos números com 3 algarismos, conforme ele está pedindo, mantendo um número 1 fixo, podem ser escritos? Então, eu faço isso aqui praticamente numa tabela de Excel. Então, eu coloco aqui, a partir do 100, 101, 102, 103, deu 109. Aí eu vou para o 110. Aí vai 111, 112, 113. Então, quer dizer, você percebe que realmente aqui está se repetindo o 1, tá? Aqui, ó, acontece repetição do 2, tá certo? Assim por diante, 130 até o 139, do 140 até o 149. Então, aqui está tendo repetição do 4, aqui também acontece repetição do 5, tá? Aqui também acontece repetição do 6, aqui ocorre repetição do 7, aqui acontece repetição do 8 e aqui acontece a repetição do 9, bem no final. Muito bem. Então, quantos números a gente consegue escrever? Então, levando em consideração as repetições, eu tenho aqui, ó, quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu multiplicar 10 vezes 10, dá 100. Então, nessa tabela aqui, nós temos 100 números que podem ser escritos com o número 1 na casa da dezena. Agora, então, como que a gente pode trabalhar o processo multiplicativo? Então, nós percebemos que na casa da centena só vai ser utilizado um número, mas na casa da dezena, levando em consideração as repetições, como eu apresentei lá na tabela, eu posso estar utilizando todos os 10, do 0 até o 9. Então, eu tenho 10 números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mesma coisa acontece na unidade. Então, o processo multiplicativo vai me dar a quantidade. Então, na centena, quantos números eu posso utilizar? Somente um, porque é fixo, né? Então, eu vou ter 1 vezes 10 vezes 10, que dá 100. Então, aquela tabela que nós utilizamos foi para que vocês possam ter uma visão e entender como que é feito esse processo multiplicativo. Então, nessa atividade que ele está pedindo que eu tenha números que comecem com o número 1
na centena e posso posso repetir os números na dezena e também na unidade. Então, portanto, levando em consideração isso, então eu tenho 100. Então, só repetindo a linha de raciocínio, então logo a quantidade de números de 3 algarismos que começam com o algarismo 1, e que podem ter algarismos repetidos, será igual a 1 vezes 10 vezes 10, que serão 100 números. Então, agora vamos para uma outra situação, que é o item B. O item B trata que todos devem começar por 1 e os algarismos não podem ser repetidos. Então, essa é uma outra situação. Então, o item B pede para que não se repitam os números. Para entender o processo de cálculo, vamos montar uma tabela. Então, temos as colunas da centena, da dezena e da unidade. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, novamente, o número 1 deve ficar fixo na coluna da centena. Somente pode variar na coluna da dezena e da unidade. Porém, agora, eu não posso repetir esses números. Então, percebam que já de imediato que o número 0 aparece ali no número 100 e não pode ser levado em conta, então, esse número que vai acabar formando, então, o número 100. O mesmo ocorre, por exemplo, com o número 111. Né? Então, eu tenho aqui o 1, o 1 e o 1. Então, esse número também já não pode ser levado em conta. Então, montei uma tabela e vamos ver o que acontece, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, o que eu tenho nessa tabela? Então, perceba que os números que possuem números repetidos estão todos destacados. Então, esses números não podem ser considerados conforme o problema nos pede. Na coluna da dezena, percebemos que o número 0 ao 9, eles se repetem. O mesmo acontece na unidade, tá? Então, vejam, prestem bem atenção nessa questão. Se fizermos a contagem um por um, vamos ter na primeira coluna 8 números. Então, por exemplo, aqui, nessa primeira coluna tem 8 números. Então, aqui eu não devo considerar nem o 100, nem o 101, porque o 1 ele está na casa da centena e também está na casa da unidade. O 0 ele está na casa da dezena e também na unidade. Então, quantos sobram aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, eu não tenho nenhum algarismo repetido. 102, 103 não possuem, assim por diante. Agora aqui, do 110 até o 119, nessa segunda coluna, eu tenho números repetidos. Então, aqui repete o número 1, aqui repete o número 1 duas vezes, aqui repete o número 1 duas vezes, aqui também duas vezes, tá? Duas vezes, assim por diante. Então, essa coluna toda eu não tenho que levar em conta, tá? Aí na terceira coluna, somente acontece com a repetição de números aqui no 121 e no 122, tá? Os demais não, os demais números na formação, por exemplo, o 123, o 124, o 125, assim por diante, tá? Não encontro algarismos repetidos no número. Então agora aqui no 130 e no 131 já tenho aqui, está repetindo 1, tá certo? Depois, aqui no 133, o 13 repete na dezena e na unidade, na quarta coluna. Então, na quinta coluna, eu tenho aqui no 141 a repetição do 1, no 144 a repetição do 2. Na coluna do 150, eu tenho aqui o 1 repetindo no 151 e o 5 repetindo no 155. Aqui, na coluna de 160, eu tenho o 1 repetindo no 161 e aqui o 6. A coluna de 170, eu tenho aqui no 171 e no 177. No 180, aqui eu tenho 181 e aqui eu tenho 188. No 190, eu tenho 191 e 199. Muito bem. Então, quantos números nós temos nessas colunas? Nós sabemos que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 10 colunas. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 100 números. Muito bem. Então, eu tenho aqui 10 colunas. Olha só. Então, aqui eu tenho 8, 8. Aqui também eu tenho 8. Ó. Percebam que em cada coluna eu devo desconsiderar 2 números. Então, se eu tenho 10 colunas, eu vou retirar uma coluna, ficam 9. Então, eu tenho 9 colunas, sendo que cada coluna, quantos números tem? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 números por coluna. Então, está percebendo, se cada coluna tem 10,
e eu vou subtraindo 2, eu vou tirar 2, não vou levar em conta 2 números em cada coluna, então eu tenho 8. Então, cada coluna dessas tem 8 números que atendem à solicitação do problema. Quantas colunas eu tenho? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas, certo? Que eu posso levar em consideração. Mas por coluna, quantos números? 8. Então, 9 vezes 8 dá 72. Então, nós temos aí 72 números que poderemos estar levando em consideração. Então, agora vamos aplicar o conceito desse tipo de atividade, né? Que é a parte do aditivo multiplicativo. Muito bem. Então, vocês perceberam que realmente assim, na dezena, quantos números eu vou estar utilizando? 9, né? Porque sempre um deles acaba repetindo, como vocês perceberam ali. Na unidade, eu tenho o quê? Na unidade eu tenho 2, dos 10 que eu tenho, ficam 8. Então, 1 aqui na centena, 9 algarismos da dezena, mais 8 aqui na unidade. Então, se eu multiplicar, eu vou ter o quê? 72 números, como a gente contou lá na tabela. Para entender essa questão da unidade, por que eu tenho aqui, são 2 números que eu tenho que levar em consideração, e não somente um, por exemplo, aqui na dezena, né? Então, eu tenho 10 números que podem ser aplicados para a formação de um número de 3 algarismos. Então, eu tenho 9 números, porque um sempre acaba se repetindo. Agora, na dezena, por que 2? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Por exemplo, do 100 até o 190, eu vou ter sempre o zero se repetindo. Tá? Será que é isso mesmo? Não, não é nada disso, né? Então, do 101 até o 191, eu vou ter esse algarismo se repetindo, tá? Então, eu tenho esse número, vai se repetir. É um número que se repete bastante. E o outro é que eu tenho um outro algarismo, o 2 se repete, o 3 se repete, o 4 se repete, o 5 se repete, o 6 se repete, o 7 se repete, o 8 se repete, o 9 se repete. Então, eu vou ter assim, dos 10 números que eu tenho para formar esses números, eu sempre vou ter 2 se repetindo, tá? Então, um vai ser, por exemplo, aqui tá vendo? Um vai ser sempre na final, né? E um, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 sempre vai estar também na unidade se repetindo. Então, na unidade, eu tenho 2 números se repetindo. Olha aqui, eu tenho o número 1, que se repete do 101 até o 191, e também eu tenho o número de 0 até 9 se repetindo o quê? Do 100, 111, 122, 133, 144, 155, 166, 177, 188 e 199. Então, por isso, eu tenho 2 números aqui, ó, que estão se repetindo. Então, não podem ser considerados dessa forma. Então, por isso que realmente a gente acaba levando 2 números, a gente subtrai 2 números da quantidade dos 10 que nós temos aqui. Então, o número 1 é fixo, tá? Então, ele não se repete. Não tem nenhum outro que pode ser aplicado. Então, ele já é diferente. Agora, na dezena, eu tenho 9... Perdão, nós temos 10 números. Um deles acaba se repetindo, então sobram 9. E aqui eu tenho 2, conforme a gente viu na tabela, então ficariam 8. Então, dá 72. Então, essa é uma forma de você aplicar o processo multiplicativo. Então, a tabela serve para você poder entender o processo multiplicativo que nós fizemos aqui. Então, qualquer dúvida, você pode estar retomando os seus estudos através do material que foi postado lá pelo Centro de Mídias, que também está lá na página do Facebook. Agora, para terminar essa atividade 3, no item C, ele fala que para que eu forme esses números de 3 algarismos, só que não há nenhuma restrição. O que quer dizer isso? De 100 até 999. Aqui o zero, ele não é considerado. Por quê? Porque do 001 até o 099, ele não tem significado. Então, a partir do 1, né? Então, a partir do 1, então, a partir do 100, que realmente existe o
um algarismo, né, um número representativo. Então, 100, perdão. Então, a partir do número 1, do 100, a partir do número 100, que ele se torna representativo. Então, o zero não é utilizado na centena. Então, aqui na centena, nós vamos estar utilizando do número 1 até o número 9. Então, eu tenho 9 números sendo utilizados. Agora, da dezena, sim. Da dezena, eu levo em consideração o zero. Então, do 0 até o 9, eu tenho 10 números que eu posso estar utilizando. E na unidade também acontece a mesma coisa. Então, como se trata de uma situação que ele aceita os números repetidos, não tem nenhuma restrição, então aqui eu aplico direto o processo representativo. Então eu vou multiplicar 9 vezes 10 vezes 10. Então eu vou ter 900 números formados, tá bom? Então agora nós vamos fazer o item D, os números que não contiverem algarismos repetidos. Então, da mesma maneira que nós já utilizamos aqui, então eu tenho a dezena, eu tenho a centena, dezena e unidade. Então, na centena, eu posso estar utilizando 9 números. Aqui na dezena também 9 números, porque vão ser repetidos. E aqui 8. Então, vamos entender melhor essa condição. Para a centena, o primeiro algarismo estará entre 1 e 9, sem o zero. Então, nós temos 9 algarismos. É isso daqui. Para a dezena, pode ser qualquer algarismo, menos o utilizado anteriormente. Então, restam 9 algarismos. E para a unidade, restam 8 algarismos. Então, o que acontece? Eu multiplico, então, 9 vezes 9 vezes 8, vai dar 648 números, tá bom? Então, praticamente todos os exercícios que nós fizemos até chegar até esse ponto item D, na atividade 3, já deu para entender melhor. Então, aqui é um processo multiplicativo. Agradeço a atenção de todos e uma boa tarde.